empregados no Brasil, 40% dos trabalhadores buscam a informalidade como uma forma de ganhar dinheiro. E é esse o cenário que os aplicativos chamam de gig economy, né? Ou economia dos bicos, que eles acabam atuando. As empresas desses apps dizem que são uma alternativa de geração de renda e que dinamizam a economia ao conectar os fornecedores e clientes. Mas alguns críticos acusam os aplicativos de lucrar com a exploração do trabalho e de não cumprir leis, além de desorganizar também a economia e as regras de ocupação das cidades. Bom, vamos ouvir o último capítulo da série Profissão Aplicativo. Uma massa de 5,5 milhões de profissionais já trabalha para ou com aplicativos, segundo a Associação Brasileira Online e Offline, que representa as empresas do setor. É como se a população de toda a cidade do Rio vivesse subordinada aos algoritmos dos apps. O diretor da associação, Marcos Carvalho, contesta a tese de que há vínculo trabalhista entre esses profissionais e as empresas. O profissional ele tem total autonomia, flexibilidade para definir sua jornada de trabalho de acordo com o que for conveniente. Ou seja, ele não tem que prestar nenhuma satisfação com relação ao horário que ele escolheu trabalhar, a forma que ele vai realizar essas entregas. São pessoas que possivelmente estariam com grandes dificuldades de ter uma fonte de renda. Isso mostra um impacto de inclusão social num momento de tanta fragilidade econômica que a gente está tendo no país. Uma pesquisa recente da FIA, a Fundação Instituto de Administração, com 1.500 entregadores de aplicativos, mostrou que 97% são homens, apenas 11% terminaram a faculdade e 72% têm nos aplicativos a principal fonte de renda. Os ganhos médios são de R$ 2.100 por mês. O Ministério Público do Trabalho já entrou com ações na Justiça contra 2 dos maiores aplicativos por considerar que eles cometem fraude ao tentar mascarar a relação de trabalho com os entregadores. O procurador do MPT, Rodrigo Carelli, professor de Direito da UFRJ, diz que os aplicativos têm o total controle dos entregadores e que isso caracteriza vínculo formal. Que é o ponto central é a subordinação, que dá uma premiação para quem fica 12 horas, ou para quem cumpre tantas entregas. O algoritmo calcula quantas horas aquele trabalhador ele vai ter que trabalhar para atingir uma meta. É uma falácia dizer que eles trabalham quanto eles querem, porque para conseguir o mínimo, eles têm que trabalhar o tanto de horas que o próprio algoritmo calculou. Todo o cálculo do algoritmo faz com que realmente eles estejam o tempo todo correndo riscos. Na semana passada, a Assembleia da Califórnia considerou que os colaboradores da Uber e da Amazon têm que ter os mesmos direitos dos trabalhadores formais. Recentemente, a França tomou decisão semelhante com relação a entregadores que usam bicicletas. No Brasil, 2 aplicativos foram multados pelo Ministério do Trabalho no ano passado em R$ 1 e 2 milhões por burlarem a lei trabalhista. Um deles foi a Log, que decidiu criar uma fundação para melhorar as condições de trabalho, como explica a presidente da entidade, Gitane Leão. A gente olhar esse motociclista, ajudá-lo nesse processo de inserção e desenvolvimento social, garantir que todos esses motociclistas acessem informações e equipamentos, roupas adequadas para que ele possa praticar essa modalidade aí da forma mais segura possível. O professor de Sociologia do Trabalho da Unicamp, Ricardo Antunes, considera que o fenômeno que ele chama de terceirização irrestrita vem causando retrocessos nas relações de trabalho. Se essa tendência não tem limitações, freios e controle, nós teremos uma sociedade de precarizados e trabalhadores e trabalhadoras sem trabalho. O Brasil caminha a passos largos para se tornar uma Índia, burguesia riquíssima e, ao mesmo tempo, os tratos de trabalhadores e trabalhadoras da mais completa miserabilidade. Então, não é contra a tecnologia, é contra uma tecnologia destrutiva, cujo objetivo primeiro não é melhorar as condições de vida, de trabalho, de remuneração, mas é valorizar a competitividade intercorporações. De São Paulo, Guilherme Bausa. Bom, e aqui ao meu lado o Américo Sampaio. Américo, tanta coisa pra gente refletir a respeito dessa série. Pra quem não ouviu os outros capítulos, no primeiro, o Bausa pedalou com um ciclista
justamente para entender qual é essa dinâmica. E aí a gente falou muito sobre a desigualdade da nossa cidade, né? O quanto a chegada desses meninos em regiões nobres de São Paulo revelam essa desigualdade que a gente tenta esconder, né, no Brasil. E acho que é muito importante que, para quem não ouviu, ouvir essa primeira reportagem da série. Ontem falávamos sobre os motoboys que estão muito indignados com a chegada dos ciclistas, perdendo espaço, competição entre eles, e o quanto tempo para eles, porque fala nessa reportagem aqui, as empresas falam, não tem nenhum vínculo, eles que fazem o horário deles, mas ao mesmo tempo tem essa cobrança de horário. Queria saber a tua opinião sobre tudo isso. Eu acho, Fabiola, que, primeiro, com relação a esse tipo de trabalho novo, nós estamos vivendo um limbo jurídico. Tem uma confusão aí se tem, de fato, vínculo empregatício ou se não tem. E o que me preocupa? Porque é um momento em que pode ocorrer um divórcio entre tecnologia e direitos trabalhistas. E é isso que mais me preocupa. Tem gente que vai dar o nome para esse divórcio de liberdade, falando assim, olha, aqui o trabalhador, seja de Uber, de 99, de bicicleta, seja o que for, ele pode escolher o próprio horário, ele tem liberdade e autonomia para definir a sua jornada de trabalho. Na minha opinião, isso não é propriamente liberdade, isso é precarização. Fartam exemplos de motoristas, seja de Uber, seja de 99, ou mesmo de entregadores de bicicleta de diversos aplicativos. Você não tem nenhuma segurança. Você tem que fazer jornadas de trabalho exaustivas para conseguir ter um rendimento mínimo, e a gente sabe que a segurança do trabalho, você não tem nenhuma capacidade de garantir. Se cair de bicicleta esse entregador, se ele se machucar, se a bicicleta dele quebrar, ou roubada, como aconteceu com o nosso entrevistado. Exatamente, não tem férias, não tem nenhuma garantia de 13º, não tem dissídio, quer dizer, de um ano para o outro não tem uma perspectiva salarial, uma previsibilidade na remuneração desse trabalhador. Então é um conjunto de desregulamentação que me preocupa se houver de fato, se confirmar o divórcio entre tecnologia e direitos trabalhistas. Me parece que é nesse momento que a gente está, e o poder público precisa de fato avançar na regulamentação para garantir direitos trabalhistas para esses trabalhadores de aplicativos.